Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de julho de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2354. Tem 5 páginas, 59 elogios e 12 máximos. O tema, teoria da beleza consciencial. A especialidade, a harmoniologia. Quem redigiu o verbete foi a nossa professora, que ela agora já é veterana, Lilian, que está ali muito bem assessorada. Definição. A teoria da beleza consciencial é a perspectiva estética transcendente dos padrões convencionais, estruturada no princípio de a expressão harmoniosa dos veículos de manifestação da consciência ser expressão da auto-organização íntima, derivada da cosmoeticidade vivenciada. O mater pensante da organização intraconsciencial, a rigidez do ego, o senso realístico da identidade pessoal, a integridade autoconsciente do soma, o emprego das potencialidades cosmoéticas personalíssimas, a expressão harmônica das faculdades conscienciais, a beleza consciencial utilizada na liderança interpessoal, o senso de equilíbrio refletido na beleza, o amadurecimento intraconsciencial evidenciando a coerência na manifestação. A identificação e utilização do macrosoma para fins interassistenciais, denotando a maturidade e o equilíbrio da personalidade. A beleza consciencial além do soma, a psicosfera acolhedora refletindo na beleza somática, o emprego autoconsciente do holochakra pleno, homeostático, para assistir consciências desarmonizadas. Agora, nós temos aí, na argumentologia, nós temos aí o tópico que fala da caracterologia, com 10 especialidades conscienciológicas empregadas ao modo de ferramentas evolutivas pelas consciências lúcidas, denotando trafores holossomáticos úteis à vivência da teoria da beleza consciencial. São 10 itens, vale a pena ver. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos adorno consciencial, beleza, consciência harmonizada, máscara social e pensene empático. Agora, a frase enfática. A teoria da beleza consciencial implica na valorização e uso de trafores holossomáticos, personalíssimos, ultrapassando conceitos intrafísicos e superficiais da estética convencional. Você aplica adequadamente, de modo teático e cosmoético, os trafores holossomáticos da beleza consciencial? Quais têm sido os resultados até o momento? Agora, na bibliografia, nós temos aí 9 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise aí com João Paulo, são 20 itens. Homeostase, autoexpressão, autocoerência, equilíbrio, magnetismo. Estética, psicosfera, vitalidade, cosmoeticidade, anticonflituosidade. Autoconsciencialidade, harmoniologia, holossomatologia, holomaturologia e interassistenciologia. Intraconscienciologia, energossomatologia, parafisiologia, parageneticologia e autopensenologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é autosemiconscienciologia. O argumento é autoevoluciológico. Eu chamo a atenção para a argumentação que tem 12 condições evolutivas máximas que embasam a condição da semiconsciência. Agora, questionamento. Professor, gostaria de saber mais sobre a autoabsolutividade e a relação dessa com o PPP, o princípio do posicionamento pessoal. A autoabsolutividade é quando a pessoa determina alguma coisa que ela vai fazer. Então, isso é mais do que um posicionamento pessoal. É o posicionamento pessoal, mas de uma maneira, vamos dizer, intensiva, carregada, demarcante ou demarcada,
pela condição de decisão da pessoa. Então é algo que ela não deve perder, é algo que ela precisa daquilo, é indispensável, imprescindível. Isso é que seria a alta absolutividade. Agora, o princípio do posicionamento pessoal é que na vida nós precisamos de ter um posicionamento de tudo que nós fazemos, a respeito praticamente de tudo na vida. Isso é que é o ideal. E com o passar do tempo, isso é inevitável. A gente alcança isso devido ao processo da serenologia. Só as consciências que trabalharam na conscienciologia terão acesso à interlúdia após a dessoma? Que é isso, não tem nada disso, isso é para todo mundo. Para quem tem fôlego evolutivo para chegar lá. Lá é uma Comunex avançada, evoluída. Então a pessoa tem que estar mais ou menos naquele nível. Então, por exemplo, uma consciência muito baratosférica, ela não vai conseguir chegar lá. Outras poderão ter acesso, mesmo não sendo da conscienciologia, é lógico. Escuta, quanto mais evolui, mais universalistas as pessoas são. Não se fecha a porta, abre. E acaba com parede, porta e janela. Tem que devastar tudo. O processo é universalismo. As consciências ficam ligadas ao grupo karma em que viveram na Terra, ou elas podem ter algum grau de conhecimento e adiantamento que permita esse livre trânsito entre as colônias. O senhor poderia explicar melhor? É lógico. Aí é o seguinte, quanto mais lucidez a pessoa tem, mais ela vai adquirir ou recapturar os cons, as unidades de lucidez da consciência. Com isso, ela tem mais liberdade de expressão e ela se manifesta ainda com mais desenvoltura em muitas dimensões diferentes. Professor, tem algumas dúvidas a respeito da TENEP. O senhor sempre falou que as pessoas que fazem TENEP devem ter uma caixa para colocar os nomes dos pedidos. A pessoa que faz TENEP deve falar que faz para as pessoas, passe o nome? Não. Se ela precisar, ela fala, mas não precisa, vai seguir na vida. O certo não é ser discreto, isso aí depende da pessoa. Se a pessoa que faz TENEP fala para pessoas próximas, qual a maneira mais correta? Não, aí é o problema dela. Se os amparadores normalmente já sabem quem deve ser ajudado, qual é o exato motivo de ter a caixa de nome? A caixa de nome é para fazer o rapport com o seu processo da TENEP. Vai te dar responsabilidade e, ao mesmo tempo, vai ter contato com aquelas pessoas, porque fixa, é um tipo de fixação do processo. É um objeto que fixa o rapport. É importante. Agora, você pode conservar aquilo 6 meses ou 1 ano, depois você queima tudo. O ideal é queimar, fazer a cremação. Agora, a verbetógrafa poderia traçar algum paralelo entre beleza consciencial e transafetividade? Tá para você. Ok. Então, aqui a beleza consciencial, né, estudada nesse verbete, ela tem muito a ver com a transafetividade, no sentido de beleza aqui do verbete, desse estudo, está condizente com a questão da cosmoética vivenciada. Então, é uma pessoa que ela já está aplicando um nível de maturidade na sua manifestação, na sua conduta, de forma mais efetiva. E com isso, você vai ver que no verbete também eu relaciono aqui a escala evolutiva das consciências, a questão do desperto, a questão do serenismo, né? Então, nesse nível de consciências mais evoluídas, a questão da transafetividade, de transpassar as barreiras, né, somáticas, apenas daquela afetividade mais instintual, ela acaba sendo ampliada. Então, tem a ver esses dois conceitos, eu vejo. Professor, quais são as implicações de se afastar diplomaticamente de um grupo pouco evoluído para procurar melhores oportunidades evolutivas? Não, se a gente está com um grupo pouco evoluído, você já fez assistência, tudo que tem, e você já pode afastar, sem deixar um vazio, sem deixar desguarnecida aquela condição, não tem nada, não tem problema nenhum. A gente tem que procurar evolução. Se você também evolui, quando você tiver contato com ele, você já vai ter mais gabarito para assisti-los. Agora, a gente não deve deixar a coisa sem resguardo, um buraco atrás. É preciso ver. Agora, para você, em Efeitologia, página 8, terceira linha. Gostaria que abordasse os efeitos recicladores do egocídio, potencializando o entendimento e utilização da beleza holossomática para fins assistenciais.
Então, aqui a questão do ecocídio é a pessoa deixar de pensar somente nela, ou no status dela, na representação social dela. Isso a gente visualiza ou observa muito na questão da beleza somática. Então, a pessoa que ela simplesmente é bela e ela ainda tem ganhos secundários com esse corpo físico, ela ainda não realizou essa reciclagem do ego. Então, no momento que ela faz o egocídio, ou seja, ela deixa de pensar nesses ganhos secundários, de obter apenas coisas para ela, né, ganhos, né, para ela. Então, aí, com essa reciclagem mais profunda, a pessoa ela acaba entendendo e utilizando a sua manifestação, tanto somática, energética, emocional, e também de uso de mental soma, de uma forma mais assistencial. Então, eu enfatizei essa questão do egocídio com a beleza física. Então, isso é muito importante a gente pensar, porque tudo é estética. Então, o mundo físico é uma estética, né? Toda a nossa manifestação, ela advém de uma forma, pelo menos nessa dimensão. Então, é muito importante a gente utilizar essa estética de uma forma homeostática, de uma forma saudável, traforística e pró-evolutiva. Em binomiologia, página 9, segunda linha, poderia comentar o binômio de servimento, afetividade, revelando a magnitude pessoal? Você pode repetir, Paulo? Binômio, página 9, segunda linha. Segunda linha, né? Binômio. Página 9, segunda linha. O binômio servimento e afetividade. Ok. Quanto mais discernimento a gente tem, mais a questão da afetividade madura, né? A questão da maturidade afetiva, a gente vai manifestando, né? Então, quando esse binômio, ele está bem articulado na consciência, então ela denota uma maturidade consciencial. Então, isso, ela vai reverberar na questão energética da pessoa, na conduta, no comportamento, na comunicação. Isso evidencia a magnitude daquela personalidade. Então, é importante a pessoa utilizar os recursos dela com discernimento. Então, puxando aqui para o tema, né, teoria da beleza consciencial. Então, é a utilização dos trafores pessoais, porque é holossomático, a gente está falando de uma beleza de todos os veículos, né? Propiciando aí essa magnitude de cada consim. Nessa mesma página, ciclologia. Primeira linha. Gostaria que explicasse o ciclo profilático da robotização consciencial, entendimento, discernimento, conhecimento. Então, o que a gente vê no intrafísico, nessa dimensão, é que a pouca lucidez da nossa própria manifestação. Então, é a robotização consciencial. Então, a maioria, né, de modo geral, a maioria das consciências ou pessoas que estão nessa vida, elas não têm uma crítica, uma autocrítica suficiente e acabam se rotulando ou criando padrões, digamos assim, ou acompanhando modismos ou padronizações colocados aí pela mídia, por grupos, né, sociais e assim por diante. Então, aqui o profilático a gente aumentar a autocrítica como entendendo mais todos os assuntos que são necessários na nossa manifestação, com discernimento, então ampliando o discernimento através dessa compreensão, desse entendimento, e buscando aí todos os tipos, né, de conhecimento sobre o assunto, no caso, sobre a beleza. Então, em referência a isso, o que a gente vê da padronização da beleza? Então, socialmente, eles colocam um estereótipo de mulher ou de homem, né? De um corpo perfeito, um corpo idealizado. E a maioria dos jovens, até mesmo crianças, adolescentes, eles acabam seguindo essas padronizações para serem aceitos na sociedade. É como se fosse uma identificação social, né? Uma identidade social. E que para ter essa identidade, eles acabam aderindo a esses padrões patológicos de beleza. Então, aqui eu me refiro a esse tipo de robotização consciencial. Então, no momento que a pessoa começa a utilizar os seus trafores e a verificar que cada habilidade nossa é personalíssima, né? Cada pessoa tem, sim, o seu diferencial, a sua beleza,
E isso vai propiciar para ela um crescimento mais rápido, uma maturidade mais rápida, para ela desempenhar as atividades e até mesmo o PROEX. Gente, eu quero agradecer aqui ao Hugo Alexandre Mangueira, que deu o livro dele, Acordo Brasil-Santa Sé, que é uma análise jurídica, e deu 2 volumes aí para a Holoteca. Isso aqui é uma análise muito séria do processo político aí, com a Igreja Católica, porque o Brasil, vocês sabem, que o processo nosso é sério. Você quer tocar nesse assunto aí, falar alguma coisinha sobre isso? Seria bom para nós. O livro trata de uma análise jurídica do acordo que o Brasil assinou com a Santa Sé. Esse acordo foi assinado pelo Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo presidente Lula. E esse acordo virou o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Então, a Igreja Católica hoje no Brasil tem uma lei específica dela, só para ela, com as garantias, os preceitos e as benesses dela. E no livro eu levantei a inconstitucionalidade desse acordo como um todo, e dizendo que o acordo afronta diversos princípios constitucionais, né? Além da laicidade, princípio da isonomia, e entre outros, né? Na neutralidade também. O que é bom é que foi a Universidade lá da Paraíba, né? Sim, Federal. sim. E atualmente no doutoramento que eu estou fazendo lá em Portugal também toco no assunto da laicidade. Gente, vamos dar umas palmadas que ele merece. Muito bom esse trabalho. Só lembrando que ele está escrevendo o verbete laicidade. Isso vai ser o máximo, nós precisamos disso aqui. Vocês têm que saber que o Brasil não é regido por processos religiosos. Tem uma lei que é universalista, é para todo mundo, a Constituição universalista. Agora, gente, 4º Fórum da Paradireitologia, já que nós estamos falando, tem mais aqui, ó, sobre paradireito. Agora, veja, é no dia 10 a 12 de agosto, aqui no auditório do CAEC. Agora, ó, tem 4, 8, 12, 16, 18 professores que vão falar nesse fórum. 18. Não é fácil. E eles estão fazendo tudo aí para levar para fazer o laboratório da paradireitologia. Já tem até o desenho aqui, para a gente ver como é que fica. De modo que vão participar da paradireitologia para ajudar. Outra coisa, a Cris, aí, Ferraro, acabou de fazer as pontuações do CAEC do dia de hoje, que tem os totais aqui. Agora, é interessante a gente falar que os voluntários hoje, residentes em Foz, que vieram para cá, são 681, até há pouco. Daqui a pouco nós somos 700 pessoas. Agora, os médicos já são 40. E também, psicólogos são 84 total. Empresários são 68. Engenheiros têm 36. Advogados têm 30. Administradores, 23. E por aí vai. Vamos ver para onde nós vamos mais com isso. Agora, o total de artefatos está 810 mil. Os livros estão a 89.800, quer dizer, 90 mil livros que nós temos lá embaixo. Dicionário, 6.142. Periódicos, 4.601 diferentes do mundo inteiro. De modo que as pontuações sempre aumentam, né? Agora, eu queria falar alguma coisa aqui de vocês sobre a internet, é alguma coisa de alguns meses. Tem aí um processo que o Brasil tem o primeiro registro de raios do tipo ascendente. Raios que eu estou falando é raios relâmpago. Porque vocês sabem que o relâmpago ele vem de cima para baixo, mas aqui não, é de baixo para cima. Isso é mais raro, esses raios que saem de baixo para cima. E aqui, então, eles começaram já, o primeiro registro foi feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, eles registraram 4 raios de baixo para cima, que tiveram início a partir de uma das torres, sob o pico do Jaraguá. Quer dizer, o processo da eletricidade de baixo para cima. Isso aí é raro. No Brasil tem pouco registro disso. Eu achei isso muito importante aqui que saiu na internet. Agora, outra coisa. Tem uma empresa holandesa que desde fevereiro
estão reciclando os implantes de metal retirados de corpos cremados. Então o cara tem lá alguma coisa de implante que pode ser ajudada, então eles tiram para fazer a reciclagem. Então pode passar talvez de uma pessoa para outra. Agora, com o aumento da longevidade da população e o progresso de tecnologias associadas à medicina, mais e mais as pessoas estão recebendo implante cirúrgico antes de morrer. Também há cada vez mais pessoas sendo cremadas, o que resulta no aumento da quantidade de metais raros ou metais caros presentes entre as cinzas após a cremação. Por onde vai tudo isso? É aí então que eles começaram a fazer. Pelo que eu saiba, essa é a primeira empresa, no caso na Holanda, em qualquer lugar que está fazendo um serviço desse. É muito sério. Agora, a verbetógrafa poderia abordar na fatologia, página 7, quarta linha, de baixo para cima, a dimensão intrafísica evidenciando a supervalorização da aparência física e refletindo valores e tendências anti-evolutivas. É a questão da padronização da beleza, né? Então, o que a gente já comentou aqui é que existe, sim, uma mídia social referente a um ideal de corpo do belo, né? Então, e com isso, através dessa mídia da beleza, né, de uma indústria da beleza em si, acaba aí fazendo com que pessoas lancem mão, né, de suas próprias da sua própria, digamos assim, beleza para adquirir uma beleza padronizada, ou seja, elas acabam fazendo, mulheres acabam aderindo a dietas, cirurgias plásticas, tudo para ficar com aquele corpo esguio, né, quase sem gordura, né, que vem aí a anorexia e outras doenças, e assim por diante. Então, eu me refiro aqui a essa questão, né, da supervalorização da aparência física, né, e que, na verdade, ele reflete valores antievolutivos, em que em nenhum momento se questiona, né, como utilizar a beleza de cada pessoa, de cada mulher ou homem, de uma forma mais harmônica, e sim uma padronização daquilo que eles acham que é o mais sexy, ou que é o mais belo, e assim por diante. E a massa impensante, que não tem crítica, acaba aderindo a isso, né? E muitas vezes gerando aí patologias, que é no caso que eu já citei, bulimia, anorexia, dismorfofobia e aí por diante. Agora, em tecnologia, página 8, quarta linha. A técnica do sexo diário com parceiro ou parceira fixo, fixa, revigorando as energias de ambos, ressaltando a beleza energética e somática. Como ficaria o celibatário? Ixi. Foi para baixo. Não fica. Então, uma coisa interessante, então, a harmonia, então, é o equilíbrio de todos os nossos veículos, aqui na teoria da beleza consciencial. E um dos aspectos do sexo diário é a questão da harmonia do corpo físico e também das energias, né? Então, o Valdo, ele está comentando muito da transafetividade, que além disso, porém, se a gente não trabalhar esse passo a passo, a gente não chega na transafetividade, né? Então, não adianta reprimir isso e tentar chegar para a transafetividade, né? Então, é necessário sim trabalhar com maturidade esse sexo, a questões energéticas com parceiro, por isso aqui parceiro fixo, né? E através desse acoplamento áurico entre essas duas consciências, homem e mulher, no próprio ato sexual, eles acabam se revigorando energeticamente, potencializando aí a questão da harmonia de ambos, a revitalização, né, que eu já mencionei, e também é interessante que, pelo que eu vivencio, é a questão da própria beleza de ambos. Então, através dessa harmonização da energia, isso reflete no soma de ambas as personalidades. Então, e quanto à segunda pergunta do celibato, então já acabou, né? Não tem como, porque eu vejo assim uma patologia. Toda a repressão de qualquer ordem, qualquer nível, em qualquer um dos veículos de manifestação, ao meu ver, ela é patológica. Então a gente tem sim que trabalhar com a nossa fisiologia e por isso ter crítica, entender mais, compreender o funcionamento do seu corpo, né? Tanto homens e mulheres, para saber trabalhar com essa máquina que a gente veio.
Professor, posso colocar na mesma caixa nomes de consins junto com consciex? Por que colocar o endereço e não somente o nome dos pedidos? Posso fazer a TENEPS no horário da meia-noite? Olha, você pode colocar os nomes de consins e consciex. A gente coloca o endereço que é bom para o tenepsista saber com quem que eu estou mexendo. Porque às vezes eu nunca ouvi falar naquela pessoa, é bom dar os dados. Posso fazer a TENEPS no horário da meia-noite? Sim. Aí o problema é seu, junto com o amparador de função. Professor, o quanto as multiexistências e paragenética influenciam na nossa aparência física atual? Influencia demais, mas a genética é que influencia mais. É um atributo adquirido? Não, é um acervo que vai sendo acumulado com o tempo e a pessoa fica mais estética ou não, depende dela. Tirando as características energéticas da consciência, qual seria a relação da apresentação estética com a extrafisicalidade? Não, aí a coisa muda muito, porque extrafísico, quanto mais lucidez a pessoa tem, mais estética ela fica tendo e mais também ela é capaz de fazer a transfiguração de psicossoma. Então ela melhora do jeito que ela quer, ela rejuvenesce, etc. Por exemplo, quando você viu uma pessoa que ela dessomou já há algum tempo, e ela tinha aí uma aparência igual à minha, de 80 anos, e chega lá, ela está com uma aparência de 25, é porque ela já recuperou tudo, passou para a segunda dessoma, já está muito consciente. Isso tudo é normal. Agora, ó, nessa questão, você esqueceu de falar uma coisa, é bom eu lembrar. Uma pessoa, por exemplo, se ela tem um pouco mais de avanço e ela já tem macrosoma positivo, ela então influi demais na questão da aparência aqui no corpo. Isso às vezes ajuda por causa do processo da regeneração. Eu, em parte, tenho uma condição dessa devido ao meu macrosoma. Ele me ajuda a manter essa minha disposição, etc. tal, que eu estou aqui. Tá certo? Então, isso tudo é muito importante na questão da aparência também e da força presencial da pessoa. Não se deve esquecer o macrosoma. Agora, seria paradoxal a afirmação de que a beleza é a força da vida? Agora é bom você falar. Isso aí é com você. Paradoxal, força da vida. Força da vida. O que eu entendo assim, a vitalidade, né? Eu acho que dá para fazer uma analogia aqui com o que você comentou, com essa questão da vitalidade. Então, a beleza, ela pode ser sim, ela designa uma força vital, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado com a questão da aparência em si. Dentro do paradoxo do verbete, se você olhar, se você observar, então há aqueles excessos de beleza. Todo excesso de beleza, ele é patológico. Tanto a falta quanto o excesso é uma maneira nosográfica de manifestação. Então, por isso que a temática é a harmoniologia. Então, a harmonia, o equilíbrio, o bom tom, né, dessa manifestação, dessa vitalidade. Então, até o excesso de energia pode ser prejudicial. Então, a força presencial, ela tem que ser homeostática em relação à própria beleza. Uma coisa interessante que dá para colocar, que desde na Grécia, né, o templo do Delfos, né, eles colocavam uma frase que colocava assim: observa o limite, nada em excesso. E essas duas frases eram o fundamento do senso comum da beleza para os gregos. Então, lá eles já sabiam que nada em excesso vinculado à beleza ela traria harmonia. Então, eles buscavam sempre essa homeostasia com a questão aí do belo, da simetria, da perfeição, né, que eles colocavam. Lilian, na página 7, a 7ª linha de cima para baixo e de baixo para cima, tanto faz. De cima para baixo ou de baixo para cima? As duas, dá 7 de cima para baixo e de baixo para cima. Tá. Deu na mesma, né? Então, quer dizer que tem físico. A exposição lúcida do mundo íntimo revelando a essência da consciência. Deixa eu achar aqui. Você pode repetir, Lindo, que falhou aqui, está difícil. A exposição lúcida do mundo íntimo revelando a essência da consciência. Tá. Quando a pessoa ela faz essa exposição saudável, profilática, autêntica da sua manifestação, então ela revela esse mundo íntimo dela, da sua personalidade. Então essa essência,
essa autenticidade, essa sinceridade, transparência na manifestação da consciência, ela acaba colocando ou aumentando, potencializando a força presencial daquela personalidade. Então, a magnitude dela. Então, isso é muito importante, porque caracteriza um dos tipos ou padrões de beleza consciencial. Então, a gente pode colocar para a gente, né, observar, né, até que ponto eu sou sincera na minha manifestação. Porque relacionado com a beleza, não adianta fazer maquiagem. Então, eu posso estar aqui, toda maquiada, bela, formosa, mas eu posso estar manipulando, né? Eu posso estar agindo de uma forma anticosmoética, desarmônica. Então, o que eu estou pontuando no verbete é o contrário. É essa manifestação vivenciada dessa cosmoética, dessa ortopensenidade, dessa busca incessante do discernimento. Então, com isso, ela se colocando à prova, sendo cobaia, para ela mesma e para o grupo, se expondo com sinceridade, isso, no fundo, vai aumentando, potencializando essa capacidade energética dessa personalidade e a sua própria beleza. Não sei se ficou claro, Arlindo. Está correto. Na página 8, na terceira linha da fatologia, né? Os trapores pessoais evidenciando o jeitão de ser da consciência. Quando a pessoa ela faz essa autoexposição sincera, a gente observa qualidades e virtudes inerentes dessa personalidade. E o mais importante é a gente identificar os nossos trafores. Então, no que eu sou bom de fato, né? E quando a gente identifica esses trafores, essas nossas habilidades, o ideal é trabalhar com esses trafores. Então, quanto mais a gente investir nas nossas habilidades, claro, investindo com os trafores, a gente vai arrumar as nossas lacunas. A gente não vai se poliando e ver que está tudo rosa, só vamos trabalhar com trafores. Não é isso que eu quero dizer. É no sentido de você otimizar a sua caminhada com os seus trafores. É abrir picada com os trafores e com isso você vai lapidando a sua personalidade, vai ajeitando o que tem que ajeitar, né? Dos trafores e assim por diante. Você deu destaque a trafores, né? Tudo isso. Bem, porque para dar um sentido mais positivo. Mais positivo, porque ele é homeostático, né? Mas se fosse também trafares, também dá uma... Trafares e trafores, não, aqui está certo. Não? Sim. Se fosse trafares e trafores, também daria esse jeitão de ser, né? Também. Mas como é homeostático, eu puxei mais para os trafores. Não, eu concordo. E tem mais uma coisa, Lindo. O que eu observo é que as pessoas elas tendem a ser mais vitimizadas, são mais trafaristas. Então, muitas das coisas que nós não conseguimos ou que nós ainda temos preguiça para conquistar, vem desse pensamento mais trafarista nosso. Então, aqui eu quis denotar essa questão traforística. Eu vejo que a pessoa que conseguiu um nível evolutivo maior, pegando a escala evolutiva das consciências, a tendência dela é ser mais traforista. E a pessoa, ela tendo essa visão de si mais traforística, ela acaba interpretando ou vendo o mundo dela, esse jeitão dela de ser, acaba contaminando esse grupo, as outras pessoas, os ambientes. Então, acaba harmonizando tudo à sua volta. Então, isso é muito positivo. Eu quis passar esse pensamento, essa reflexão. Tá, ok, obrigado. Professor e Lilian, daí, com a questão da aparência, a paragenética e a genética geram repercussão na aparência. O senhor comentou agora há pouco. Eu havia, se não me engano, lido alguma coisa no Projeciologia de que a paragenética poderia ser mais forte, em alguns casos. Quando a pessoa é mais evoluída, ela sempre domina a genética. Então, entende? Nesse caso, é de acordo com o nível evolutivo e as necessidades. E aí é que a pessoa fica diferente dos outros, da parentela dela. Ela fica diferente, ela ressalta, ela se destaca no meio das outras por alguma coisa do corpo. Essas coisas existem. Em termos de reconhecimento retrocognitivo, a gente poderia usar isso como um argumento. A aparência, de certa forma, também, né? A tendência de todo mundo agora é melhorar o processo da fisionomia, da estética, da beleza, do processo morfológico, tanto do holossoma inteiro, a partir do corpo humano até o psicossoma, tudo isso. A tendência vai melhorar todo mundo. Por quê?
A gente está começando a pensar com mais equilíbrio. A imperturbabilidade é que é o buril, sabe, da beleza, da escultura da beleza. A imperturbabilidade. Então, por exemplo, vocês veem que até do ponto de vista físico é assim. Uma pessoa que não faz muita careta, ela não cria muita ruga. Estão entendendo? Isso é muito importante. Então, ó, quer arranjar bastante ruga, começa a fazer careta. Fecha os olhos. Aí você fica com ruga em pouco tempo. É ótimo. O senhor A comenta, técnica é perfeita. o senhor comenta que o Paulo fala que o nosso povo é mais bonito, né? É lógico por causa disso, mas veja, eu falei com ele, você vai ver na próxima vida. Aí sim. Essa beleza que ele nota pode ser também a beleza consciencial também, né? Não, e ela se faz espontaneamente, sem esforço. Ela vem naturalmente, pelo problema, porque a pessoa não fica pensando naquilo. Não se está fazendo plástica para isso. Ela, naturalmente, ela vai se equilibrando. O problema da estética vai se compondo, pouco a pouco. Não tem saída por aí. Entende? Então, a beleza consciencial que a Linda propõe, de certa forma, ela também gera uma repercussão na beleza intrafísica. E a forma do corpo também começa a se alterar, de certa forma. Agora, tem vezes, por exemplo, você sai do corpo, você vai para algum lugar, às vezes você quer ficar feio, para ficar de acordo com o povo lá. Estudo também com o tempo, vocês vão aperfeiçoar demais essa técnica da transfigurabilidade. Isso às vezes é necessário. Só mais uma pergunta que também envolve os dois. Em termos de macrossoma, né? Nós temos macrossomas que podem ser baseados na beleza. A pessoa pode ter um macrossoma baseado na beleza. Em alguns Pode, casos... mas agora veja, aquilo é devido ao processo de regeneração ou algum processo de órgãos e sistemas que predispõe a melhoria da forma, da morfologia, que às vezes não foi feito para aquilo. A intenção é outra, mas é o reflexo, é a condição, é o efeito, é a consequência. Entende? Então, o foco não é a beleza em si, desse macrossoma. Não, foco é secundário. Porque o processo mais sério da beleza, vamos e venhamos, vamos falar franco, com nu e cru, é a força presencial das energias da pessoa. As energias engolem isso tudo. Eu já vi cara que é um canhão de feio, mas a energia dele, ele ficava simpático, todo mundo gostava dele. Porque a energia era positiva, muito positiva. Então, muita mulher é assim. Eu vi uma mulher que ela casou 3 vezes, era um canhão. Ninguém sabia por que ela era daquele jeito. Eles falam assim, ela deve ser boa no leito, aquele negócio assim, não é não, é a energia dela. Ela tem muita simpatia dentro do processo. Agora, ela era feinha, sabe, não tinha jeito. Ali não dava para dizer que ela era, entende? Nem vistosa, nada, não dava para falar. Não era. Mas agora a força era incrível. Ela casou-se 3 vezes, os caras adoravam ela, que eu conheci. Porque o mais comum é a beleza ser até um mata-burro, né? Porque se a pessoa ela for dar muita força para isso... A beleza, quando é muito chamativa, é problemática. Vocês não viram a minha amiga um dia desse que reclamou aqui, que eu falo muito da beleza dela, mas é porque ela já consegue superar isso. Mas ela tem um processo físico bravo e cria problema para ela. Mas ela consegue dominar. Agora, ela consegue, então é preciso ela dar um exemplo para isso. E outra coisa, ela é chamativa, né? Se você pegar 10 mulheres mais bonitas que já apareceram aqui, ela está incluída sempre. Qualquer um. Ela. Porque o senhor comenta, né, que a mulher bonita, charmosa, etc. Pois é, às vezes eu preciso de falar isso para ajudar a pessoa. A gente está ajudando a ela e ela está ajudando aos outros. Entende? Porque é o seguinte, tem certas condições, que é o caso dela, não tem jeito dela esconder. Por quê? Você pega, faz aí qualquer cenário com um monte de atores e atrizes, coloca ela no meio, todo mundo vê. Você fala com ela, faz uma maquiagem, suma, vira uma secretária, ela chama atenção. Não tem jeito de esconder. Você está entendendo como é que é? Agora, você sabe, eu estudei muito isso, eu estudei cosmetria, o processo de maquiagem, a força presencial, a apresentação de ator, atriz, o cenário, a deixa, o etching. Então, veja, isso aí é um negócio muito sério. Não tem jeito por onde fugir.
Agora, no caso dela, ela está incomodada, você está entendendo? Porque eu de vez em quando toco no assunto, até na presença dela, sem a presença dela. Agora, hoje eu não estou falando quem é, porque ela está reclamando. Okay. Deixa eu ficar quieto. Lilian, aqui, por favor. Na página 8, Códigologia, e na página 9, Legislogia. Você poderia falar dos dois itens dentro do contexto do verbete, por favor? Tá. Então, na Códigologia, né, eu falo aqui do Código Pessoal de Cosmoética aplicado à teoria da beleza consciencial. Ou seja, na definição da beleza consciencial, você vai ver que eu coloco a expressão, que essa beleza, né, é a manifestação da consciência, ser expressão da auto-organização íntima, derivada da cosmoeticidade vivenciada. Ou seja, a pessoa ela já realizou o CPC e ela vivencia já em alto nível essa condição de cosmoeticidade. Por isso, dos níveis evolutivos que eu coloco aqui na fatologia, né? A escala evolutiva das consciências, né, demonstrando essas peculiaridades. Então, é essa condição. Que a teoria da beleza, de novo enfatizando, não é apenas a beleza física. Tá? Então, a gente está expandindo aqui a questão da holossomaticidade. Essa questão que o Valdo trouxe, é da harmonia pensênica, da ortopensenidade, da anticonflituosidade. E esse mecanismo, ele faz um arranjo, digamos assim, nessa consciência, tanto intrafísica ou extrafisicamente, potencializando toda a sua manifestação. Então, fisicamente, tudo nela vai ser mais harmônico devido a essa condição dela, desse princípio dela. Né? E o outro item... Legislogia, na página 9. Página 9. As leis da parageneticologia. Tá. Então, as leis da parageneticologia é essa questão da pessoa, essa consciência mais harmônica, que está já mais no nível, digamos assim, mais evoluído, né? A tendência dela é da paragenética ficar mais, digamos, aderir, né? Sobrepor a questão da genética. Então, com isso, cabe o que eu já havia falado do CPC. Então, se ela já tem essa manifestação mais harmônica, a sua consciência mais harmonizada, então provavelmente ela vai vir ou vai trazer da sua genética, vai colocar em sua genética, imprimir nela algo mais harmonizado. Então é nesse sentido. Se consolidando ao longo da série. Isso, é um efeito, né, um sinergismo. Obrigada, Lívia. Aqui em cima no ar, na página 7, na fatologia, é a penúltima. Não, começando no finalzinho da antepenúltima linha. Ok. A construção sociocultural do belo, denotando a incipiência coletiva. Fala um pouco sobre isso, quanto à beleza, né? Tá. Então, essa construção sociocultural do belo, então, a gente vem de uma história da humanidade que sempre teve uma representação de beleza. Então, tem até um livro que eu acho bem interessante, quem quiser, né, dar uma olhada, que é essa daqui, História da Beleza. Então, aqui ele faz um retrato, uma coletânea de toda a representação de ideais de beleza em cada época ou período da história. Então, se você dá uma olhada nas pinturas, né, esculturas gregas, romanas, ou até mais antigas, né, na questão das próprias esculturas, a gente acaba vendo ideais de beleza, uma construção sociocultural do belo, de acordo com os valores daquele período. Então, você vai ver aqui retratos de beleza das mulheres mais cheinhas, né, que era considerada, acho que a Idade Média, né, por aí, era considerada a mulher bela aquela mais robusta, cheia. Por quê? Naquele período, a maioria faminto, né, poucos tinham condição de ter uma boa alimentação, e aqueles que possuíam, que era a monarquia, né, e aí por diante, eram mais cheinhos, e denotavam que saúde, virtude e assim por diante. Então, eles almejavam essa beleza. Hoje, trazendo para agora, né, na atualidade, é o contrário. Quanto mais seco, mais bonito é. Então, você vai ver as modelos, né, que é carne e osso, carne não, né, é osso e osso, né, osso e pele, não tem carne, né, não tem mais músculo, né. E isso a gente vê muito nítido, né. A verbetógrafa, que você me diz da indústria da cirurgia plástica, pois está uma epidemia, em minha opinião. Como ficam essas consciências plastificadas quando chegarem ao extrafísico?
É interessante, vão ficar inclassificadas, não estou brincando, mas é interessante que eu trabalhei com fisioterapia na parte de estética, né? Que é dermatofuncional, que a gente fala. E eu peguei muito casos de mulheres que faziam cirurgias plásticas, antes de fazer a cirurgia plástica, então ela chegava até nós, né? E eu fazia todo um trabalho antes dela ir à cirurgia plástica, né? Drenagem, assim por diante. E era interessante que você não via o defeito dela. E você perguntava, você questionava para ela, mas aonde você vai fazer a plástica? Tem alguma coisa que te incomoda? Era tantos incômodos, Walter, que era plástico em tudo, desde o fio do cabelo até o dentro do pé. Às vezes não precisava de nada. Nada. Não precisava absolutamente de nada. Eu sempre conto o caso daquela moça que era casada, loura, agora brasileira, casada até com um árabe. Agora, o que se passa? Ela era perfeita. Era uma estátua, escultura. Tinha uma irmã que era muito bonita, mas ela era mais bonita do que a irmã. Agora, o que se passa? Ela chegou lá e eu viro para ela e falei assim, o que você quer? Você quer que faça o que com você? Quer que corta 2 cabelos? O que é que você quer? O que você vê? Ela falou assim, não, é a curva aqui atrás do meu joelho. Porque meu marido falou que está muito para dentro. Agora, ela ficou em pé, examinei a área poplítea, que chama, que é atrás do joelho. Então, tinha um pouquinho para dentro, mais na perna. Aquilo, até um certo ponto, chamava um pouco a atenção. O marido viu. Então, o que eu fiz? Preenchi o processo, ela saiu toda feliz, não teve problema nenhum, nem nada. Agora, essa foi a coisa mais impressionante que eu vi, que era perfeita. Agora, o marido descobriu alguma coisa nela na área poplítea, quer dizer, atrás do joelho, presta atenção, uma coisa insignificante, uma coisinha à toa, uma reentrância por causa da curva da perna dela. Agora, eu acertei, ela ficou felicíssima. Agora, Valdo, dentro disso, o que na pouca experiência que eu tive dentro disso, eu vejo assim que o maior conflito dessas mulheres, e também homens que procuram, né, muito, é a questão intraconsciencial. Então, há conflitos de não aceitação da pessoa, dela mesma. Mas olha, um monte de mulheres também fazem plástica e procuram melhorar a estética por causa das amigas. É problema de concorrência. Não é, competição. Uma quer mostrar para a outra. Tal. Competição. Isso aí é um negócio seríssimo. Agora aqui, por que o professor, dentre tantas possibilidades, decidiu pela cosmiatria na sua especialização médica? Qual o motivo principal da escolha? De que modo ela se encaixou na sua prática? O problema todo é o seguinte, eu não fiz uma cosmiatria comum. Eu fui fazer a cosmiatria do Dr. Sakurai, no Japão. Ele nem nos Estados Unidos não tinha as técnicas dele. Na América não tinha ninguém aqui que funcionava. Eu fui o primeiro estudante e colega dele que ele topou a parada de passar todas as técnicas para eu fazer o negócio. Antes, naquela ocasião, na década de 70, não havia esses processos de botox, nem esse problema todos que eles usam hoje. Agora, o Sakurai, ele tinha uma técnica criada por ele, que era biológica, que nunca fez mal para nada. E outra coisa, eu fiz experiência. Ele primeiro fez em mim, depois eu fiz em mim, para ver se dava algum efeito. Eu não comecei assim no escuro, eu examinei muito. Depois, eu trabalhei com ele uma boa temporada, ajudei homens e mulheres, de tudo quanto é jeito. Agora, aquilo era um milagre, né? A situação que ele usava. Quando ele morreu, eu fechei meu consultório, porque eu não tinha mais confiança, porque a emulsão era ele que fazia. Agora, eu penso que o processo dele era na base natural e entrava fruta no meio disso. Eu sempre desconfiei que tivesse kiwi, porque ele nunca deixou a forma com ninguém. Eu não sei se, depois que ele morreu, vocês deixaram lá, essa enfermeira, que ele tinha muita confiança nela, você sabia o que era. Agora, para mim o processo era muito natural. Você veja bem, eu tinha uma biga de uma ruga que vinha daqui até aqui, ó. Essa foi eu que tirei, eu mesmo, na frente do espelho, lá com ele presente, só para mostrar que eu sabia mexer com as coisas. E ele passou alguma coisa em mim aqui, que ele achou que tinha uma ruguinha na ocasião, uma coisinha qualquer. Ele tirou também comigo, ele mesmo, para mostrar como é que era. Agora veja, isso aqui que eu fiz foi em 66. 66, 34, são 44 anos, não é isso?
Olha só a minha testa. Outra coisa, nunca eu tive uma reclamação de nada, nunca escorreu para lado nenhum, nunca aconteceu nada, nunca intoxicou a pessoa, nunca deu nada disso. O negócio dele é uma fábula. Agora, até hoje, eu sou desconfiado para saber o que é isso. Isso aí precisava de vir a furo. Ele não quis passar para os americanos, porque isso foi depois da guerra, aquelas coisas todas, e Japão, Estados Unidos, ele não queria nada com os americanos. Entende? As americanas é que iam lá. Agora, a hora que eu montei o consultório em Copacabana, as americanas, em vez de ir ao Japão, que era mais longe, vinha para o meu consultório. Então, era uma loucura, meus negócios internacionais, etc. Outra coisa. Tinha que fazer o social. Então, eu jogava golfe com o povo que chegava, porque tudo ele tinha técnica, o processo social. Agora, eu ainda fiz uma coisa maior, por isso que eu queria que eu até ficasse no Japão e trabalhasse com ele. Eu mexia com o processo de energia e dava orientação social, de postura, de marcha, o jeito que tem, como é que você cruza as pernas, o processo da socila, aquelas coisas todas. Isso aí dava, a mulher ficava inteiriça, completa, total. Ela sabia se comportar dentro do processo. E depois, que estava com a estética melhor, aquilo era um furo. Então era uma loucura atrás de mim aí. Lá no Japão era a mesma coisa. Você está entendendo como é que é? Então, o processo todo desse foi porque eu vi que aquilo lá poderia ajudar muita gente. E realmente a gente ajudou. Agora, é muito engraçado, né? A hora que a Dercy Gonçalves aparece no meu consultório e fala assim, olha aqui, é um horror. As minhas mãos. Eu tenho que tirar fotografia e tenho que ficar com as mãos para cima, não posso fazer assim. Olha o horror das minhas mãos. Então, eu consertei as mãos dela, até depois ela viveu aí uns 40 anos, sei lá quanto. Não, um montão de anos, que ela morreu com mais de 100 anos, né? Mas cheia de vida, com o negócio todo. E a mão bonita. Uma das últimas que ela apareceu na televisão, fiquei olhando para as mãos para ver como é que estava. As mãos que eu refiz, né? Estava tudo bonitinho. Tudo bacana. E ela já de idade, já tinha uns 90 anos quando eu olhei. Mas quando eu trabalhei com ela, não. Isso foi na década de... Foi em 70. Foi bem antes. Mas 20 anos depois, estava ótimo, não tinha nada. Então você veja, esse foi o motivo que eu escolhi a cosmetria. Agora, eu mexia com o processo de energia e melhorava a vida das pessoas. Agora, 90% do povo que eu atendia era tudo mulher. Mas as mulheres traziam os maridos. Agora, de vez em quando também a gente consertava o marido, que era o máximo. O cara ficava doido, depois queria me dar presente, pagar viagem para mim, milhão de coisas. Não quero nada. É um negócio, eu tenho meus limites. Por exemplo, teve um caso que eu nunca posso esquecer. Esse homem, ele representava o Brasil em certos congressos internacionais e que envolvia problema de comércio e indústria. Mas agora, ele estava ficando velho devido ao problema de ruga na testa. Muito ruga de atenção e opção de coisa. E eles estavam começando a querer colocar de lado para colocar gente moça, para chamar a atenção, porque estava representando o Brasil fora. Eles queriam que fosse uma pessoa mais adequada. Então, eu tratei da mulher dele, ele viu como é que a mulher chegou, aí ele chegou lá e falou assim, ó, doutor Valdo, eu faço tudo o senhor falar. Me dá um jeito aí, que isso é para me ajudar. Eu consertei o homem, você há de ver depois. Aí ele foi numa das reuniões depois, num congresso internacional, representou o Brasil, chamou a atenção da história, foi uma África com o negócio, ficou felicíssimo. Agora aqui, professor, estou pensando em adotar uma dieta ovo-lacto vegetariana, qual a sua opinião a respeito? Olha, na sua idade, se você já tem mais de 40 anos, esse negócio de muito leite, eu sou contra. Negócio de ovo, eu sou contra também, devido ao processo de colesterol. Eu não uso ovo, nem nada de laticínio, não sei há quantas dezenas de anos. Por isso que eu estou com essa disposição. Agora, vegetal, eu sou 100% favorável. Qualquer um vai ver que eu como mais do que os meus amigos na hora do almoço. Eu sou um cara que come bem na hora do almoço. Agora, o que é? Legumes, principalmente. Legumes e frutas. Isso é que é a minha base da situação, e é o que eu acho. Por isso que eu falo, o problema é frutariana, a dieta frutariana, é a que eu uso.
Eu sou mais favorável a isso. Agora, ó, eu não sou especialista na história, preciso examinar você. Então você tem que ir numa dietista e ver a coisa com calma. Isso aí é que é importante. Se você tiver problema, vem aqui que eu te indico uma dietista nossa, que a gente tem confiança, que ela vai dar uma geral em você, vira você do avesso e a gente vê o que faz. No manual da TENEPS, o senhor diz que o praticante da TENEPS é chamado de peão interdimensional. Poderia esclarecer? Sim, ele é um peão pelo seguinte: pouco a pouco ele vai desenvolvendo o processo parapsíquico, ele vai vendo quem é que ele atende. A maioria mesmo, ou praticamente quase tudo, é consciência. Com o passar do tempo, se ele desenvolve mais, depois de 2 décadas, por exemplo, ele fica veterano, ele vai ter uma OFIEX. Na OFIEX, então, ele vai ser mais do que peão. Ele vai ser profissional do processo, porque ele vai ficar fora do corpo e vai poder atender o povo fora do corpo. Já quanto ao desenvolvimento da TENEPS, qual a melhor posição corporal para facilitar a semi-possessão? Não, o processo todo é que você não precisa. Isso aí é você ver de acordo com o ambiente que você está e o amparador que você tem. Cada um é de um jeito. Agora, com o passar do tempo, isso tudo você fica desenvolto, dá uma desenvoltura, você fica solto, leve e livre dentro do processo. Não se preocupar com isso. Agora, veja como é que você age, as posições, junto com o seu amparador. Posso iniciar o trabalho de exteriorização de energias e deixar que o amparador continue de acordo com a profundidade da possessão? Sim. Se o processo é benigno, se você não tem ressaca energética posterior, está tudo certo. É por aí, né? Lilian, aqui no ar, desse ladinho aqui. Por favor, na página número 9, fobiologia, a dismorfofobia. Sim. A dismorfofobia, ela também é chamada ou denominada de transtorno dismórfico corporal. Então, é a pessoa que ela tem medo de ter alguma coisa errada em seu corpo. E, normalmente, tem um pensamento fantasioso referente a isso. Então, tem uma atriz hollywoodiana que ela gastou assim, milhões de dólares e transfigurou seu rosto até chegar numa forma de felina. Isso é impressionante. Ela é um caso de dismorfofobia. Outro é do cantor Michael Jackson. Então, ele queria tanto afinar ou ter um rosto, né, que ele era negro, né? Ele queria ter um rosto mais fino, um nariz mais fino, fez tantas plásticas que acabou virando, ficando transfigurado, né? Então, isso são casos dessa patologia. Então, normalmente a pessoa, ela se olha no espelho, não se satisfaz com a aparência dela, ou ela cria imaginativamente, né? Ela tem uma percepção distorcida da sua realidade física, tá? Palpável, e ela vê defeitos aonde não tem, aonde não há. Tá? E eu gostei do teu paradoxo ali, o segundo, logo acima, em paradoxologia. Queria que você também trouxesse para nós um pouquinho mais a respeito. É o paradoxo da beleza consciencial coexistir com o soma desgracioso, isso? Não, com a vampirização energética. Opa, eu de baixo, né? Então, o paradoxo da beleza sublime poder coexistir com a vampirização energética. Então, é aquele caso da homem ou mulher que tem sim um soma que chama a atenção, é atraente, é belo, porém ele não tem recursos, condutas, comportamentos adequados para a utilização desse soma. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele é um vampirizador. Então, como ele atrai as pessoas através da sua beleza, ele está atraindo não só a pessoa em si, né? Ele está atraindo as energias daquela pessoa. Então, a carência dessa pessoa, por não ter princípios mais homeostáticos dentro da sua intraconsciencialidade, então ela acaba seduzindo, manipulando as pessoas para ter um ganho energético, tá? Então, um caso aqui que é bem comum são os atores e atrizes, né? Então, que utilizam, geralmente, né, não todos, mas utilizam-se da sua beleza e seduzindo o grande público, tanto é que em grandes entrevistas, né, eles comentam que o aplauso, estar com pessoas que fiquem chamando eles, né, reverenciando eles, então isso para eles causa um bem-estar. Então, no fundo, isso é uma vampirização. Ok, obrigada. Professor Valdo, eu gostaria de fazer uma pergunta ali na página 13, no seu verbete, ali em adendo,
senhor trouxe para nós a transconscienciologia. Se o senhor pudesse aprofundar essa parte e principalmente os dois latinismos. O problema todo aí é o seguinte: a transconscienciologia é quando o paracérebro monopoliza mais profundo e prolongadamente o cérebro da consciência, permitindo as manifestações interdimensionais mais apuradas. Então, veja, é o paracérebro que tem mais ascendência sobre o processo da matéria. Agora, então, com isso, é aí que vem a consciência semiconsciência, propriamente dito. Então, ela é capaz de viver aqui e também trabalhar no processo extrafísico com uma certa desenvoltura, com liberdade. Agora, tudo é o princípio do conhecimento a si mesmo, que eu estou falando aqui, ó. Conhecimento de si mesmo. E eu digo aqui que é um negócio antigo, né? Queres ter um grande império? Impera sobre ti mesmo. Entende? Então, tudo é um problema da pessoa ter autocognição para dominar a si mesmo. A si mesma, a pessoa. Fazer força a si própria. Esse é que é o caminho aí. Agora, a semiconsciência, eu penso que é uma coisa depois do processo da despertologia, né? A desperticidade. É o jeito. Uma curiosidade sobre a semiconsciencialidade. O processo extrafísico e o contato, a conexão, ela é constante, o tempo todo. Sim. Mas é que as pessoas, por exemplo, elas não têm noção disso. Com a semiconsciencialidade, aquilo é permanente. Então, por exemplo, a vida começa a ficar secundária aqui. Você está entendendo? Esse é que é o caminho, por isso que caminha para a evoluciologia, para a serenologia. É inevitável, não tem saída. Então tudo defasa, né? É. Tudo fica já... Tudo se amplia. Okay. Há uma evolução, há uma progressão muito séria nisso. Valdo, sei que você já explicou, mas a questão do paracérebro monopolizar o cérebro, isso implica na semiconsciência. Mas implica que ela, se for consciente, ela tem que estar sempre descoincidida para o paracérebro. Ela é descoincidida, mas é aquilo que eu já falei para vocês. Às vezes a descoincidência é vígil, mas ela não sofre com isso. Eu, por exemplo, passei 6 meses assim, mas eu não desviaria fazer isso agora, não é bom, eu não estou preparado para isso. Então, a gente tem que preparar para você ficar com descoincidência o tempo todo. Pelo seguinte, com a descoincidência, você começa a fazer telepatia com os outros sem querer. Então você começa a saber tudo que as pessoas estão pensando em torno de você. Só loucura. Então, no início, se a pessoa não souber mexer, se ela ficar numa multidão dessa, é um problema. Que ela fica captando tudo que o povo pensa. Entende como é que é? Isso é um fato. Eu passei por isso. Eu passei 6 meses. Agora, eles mesmos falaram para mim assim, ó, você vai passar, para você ter uma experiência, saber o que é. Para ver o que é. Um extrapolacionismo que eles me fizeram, só que tem que prolongou. Foram mais ou menos 6 meses. Agora, nessa ocasião, eu evitava ficar em grupos de muitas pessoas, conforme o lugar eu não ia. Você está entendendo? Tipo favela, eu evitava. Eu tive que mudar todos os meus hábitos na ocasião. Agora, a condição sine qua non para ser semiconsciência é o FIEX? Tem que ter o FIEX antes. Não, a OFIEX, ela é praticamente uma coisa puxa a outra, né? Natural, né? Aquilo ali, depois do OFIEX é que aparece isso aí. Não tem outro jeito. Agora, eu penso que é o seguinte, tudo é desafio, né? É um desafio energético, interassistencial, muito forte. Mas vale a pena. Agora, eu tenho que começar a falar isso para vocês, porque muitos de vocês vão atingir essa condição, não vai demorar. E isso não tem nas escolas, você não compra em supermercado, as bibliotecas não falam nada disso. A gente tem que falar, é aqui mesmo, não tem outra saída. Mas explica direito, se a pessoa fica muito tempo descoincidida, o que provoca nela? É semi-descoincidida, ela não fica totalmente. Ela vai e volta, aí depende do que é. Então, por exemplo, de vez em quando, o que eu fazia? Eu fazia um autoencapsulamento, para eu não ter tanta interferência de fora. Então, eu ficava só no centrífugo, quer dizer, de mim para fora, mas não tinha o centrífugo de fora para dentro. Com isso, eu segurava mais a barra, que não é fácil.
Não, começa a raciocinar nisso, as condições, você vai ver como o negócio é complicado. A repercussão, vamos dizer assim, que perturba é que você começa a captar tudo de... Aquilo há muita interferência. Eu tinha a sensação que era o seguinte, que eu era uma emissora de rádio que tinha muita estática. Estava entrando várias emissoras ao mesmo tempo, entendeu? Eu ficava, então, sem saber qual o melhor. Como é que eu ia definir aquela condição? E outra coisa, me manter tranquilo, do jeito que eu sou, não era fácil. Quando eu estava sozinho, ainda aguentava. Mas a hora que chegava em ambiente perturbado, por exemplo, um supermercado. Nessa ocasião, tinha a Casa da Banha lá no Rio, na Visconde Pirajá, eu evitava de passar até na porta da Casa da Banha. Você está entendendo? Porque eu não me sentia bem. Entende? Agora, outra coisa, eu fiz experiência todo jeito. A praia, conforme a situação, se tinha ajuntamento, eu não sentia bem. Andar na praia, aquele negócio de andar no passeio, também não. Então o negócio era saber como era. Agora, outra coisa, eu, devido ao meu processo de consciência, eu comecei a evitar certas pessoas que eu não queria saber o que está se passando com elas, para não bancar o babilhudo, porque eu via que tinha problema e se eu chegasse perto, eu ia acabar captando tudo. Porque eu fazia uma espécie assim de psicometria do que o povo estava pensando. Você está entendendo como é que é? Agora, isso não é nada bom. Agora, eu fico pensando só isso. Vamos ver numa outra vida, eu vou ter isso de uma maneira rígida, sadia, equilibrada. Eu já vou poder dominar. Eu não sei o que é que a gente precisa ainda de pegar, de adquirir, de conquistar, para dominar uma condição dessa. Mas até agora, o momento, eu não me sinto com condições de fazer isso. A consciência na condição de consciência também dá isso ou ameniza elas como consciência? Não, ela como consciência, ela cai fora, né? Ela vai para outra dimensão, ela não fica aí. Agora, o problema aqui é o seguinte, seu corpo não sai daqui. Porque aqui tem... se desse um jeito de eu desfazer o corpo na hora e depois tornar, materializar, mas não dá. Você está entendendo? O negócio fica aí, você recebe a influência, não tem jeito. Então aqui é que o negócio é difícil. Agora, por exemplo, a experiência que eu tive foi magnífica, mas eu não posso usar isso muito, nem para estar expondo. Isso ainda está muito aquém da média do povo que está aí. É muito difícil. Agora, veja, eu não dominei isso, nem domino até hoje. Eu passei o primeiro semestre, agora você veja bem, isso tem mais de 30 anos. Eu tinha 50 anos naquela ocasião. Mas era um negócio. Agora aqui, a verbetógrafa. De que modo a beleza somática da consciência e a sua simples presença em determinado local pode ser assistencial? E os seus resultados? Então, quando a pessoa ela utiliza a beleza dela de uma forma mais assistencial, ou seja, ela tem já uma harmonia pensênica, ela já construiu o seu CPC e tenta aplicar isso na prática dela, então ela vai reverberar na manifestação dela, a simples presença dela, ela pode otimizar e harmonizar pessoas e ambientes. Ou seja, então, dando um exemplo, né? Então, a pessoa com bom humor, então ela já denota uma pensenidade mais sadia. A pessoa que ela mostra na sua aparência um bom tom, já denota uma organização, até mesmo mental, para ela ter isso no físico. Então, todas essas pequenas sutilezas e coisas, num ambiente ou com pessoas, vai potencializando. Então, tem pessoas que vão conversar com a gente, e quando ela tem essa força presencial, essa magnitude, essa harmonia, você sai dessa conversa com essa pessoa mais otimizada, parece mais traforística, né? Então, outro exemplo é aquela pessoa que ela consegue captar trafores. Então, ela olha, ela consegue. Então, ela consegue pegar algumas pessoas para trabalhar com ela de acordo com as habilidades potenciais. Por que disso? Porque ela faz isso com ela mesma. Então, também é um tipo de harmonia. E assim por diante. Então, em síntese, os resultados são muito concretos. Mas eu vejo que ainda falta, colocando aqui um exemplo pessoal, ainda falta a gente acreditar em nossas potencialidades. A gente ainda se coloca muito limite. Então, a nossa baixa autoestima ainda prepondera. Então, para a gente atingir uma evolução, uma autoevolução maior, há necessidade de a gente construir, acreditar e colocar em prática as nossas potencialidades.
Binomiologia, página 9, primeira linha. Poderia expandir o binômio comunicação visual, comunicação paravisual? Então, principalmente nós, conscienciólogos, né, professores itinerantes, docentes, né, então é importante a gente não descartar a questão somática. Então, como a gente está falando da beleza consciencial, né, vinculada ao holossoma, essa harmonia também é condizente com a nossa aparência visual. Então, é necessário a gente se portar, manter um comportamento, um visual adequado, até mesmo para assistência. Então, fazer dessa beleza um chamariz, né, um potencializador, né, um peão assistencial. Então, você consegue aglutinar pessoas com a sua imagem. E através da sua imagem você vai utilizar a própria comunicabilidade, né, a própria teática, e nisso vai imprimindo situações aonde a outra pessoa, que vai ser o assistente ou assistido, né, ele vai compreender melhor, até mesmo didaticamente, aquela questão assistencial a ser resolvida. Então, esse é um exemplo. Em antagonismologia, página 9, primeira linha. Poderia comentar o antagonismo, beleza apolínea, beleza dionisíaca? A beleza apolínea é a beleza serena, tá? Então, que eles colocavam, né, os gregos. E dionísica é aquela beleza conturbadora. Então, que é alegre, porém tem um nível de sedução muito acima, né? Então, elas colocam como perigosa, como até mesmo levando à loucura. É o desequilíbrio, né, dessa própria beleza. Pode falar, gente. Você poderia falar para mim a relação que tem a beleza consciencial e a pessoa que tem gasolina azul? Como? Beleza consciencial? Beleza consciencial e a gasolina azul. Gasolina qual a relação? Azul. No sentido de... essa beleza consciencial, ela tá, eu penso assim, essa consciência ela está conseguindo manifestar o máximo dela, das suas potencialidades e das suas capacidades, através dessa harmonia íntima dela. Ela está se manifestando a porcentagem quase máxima, ou tendendo aí a mais de 50%. Então, isso gera essa gasolina azul, nesse sentido. Isso atrai mais, abre mais portas para ela. Isso potencializa tudo da questão da ProEx. E para ela é uma revitalização. Então, dá para fazer essa associação. Não sei se ficou claro. Pode falar, Tânia, por favor. Lília, você poderia falar por que você colocou o item 6 na bibliografia, por favor? Tá. É o livro Pornificados, né? É porque para estudar a beleza, eu estudei desde a parte mais harmônica até a parte mais desarmônica. Então, esse livro Pornificados, ele fala da questão da mídia está colocando a estética de uma forma pornográfica, até mesmo para crianças, adolescentes. Então, é bem interessante. Então, a cultura do corpo de uma forma patológica. Então, eu tentei pegar vários aspectos, né, da questão da beleza para escrever o verbete. Então, ok, muito obrigada. Então, aproveitando, né, já que não tem a pergunta, colocar assim, para a gente pensar, para conquistar essa beleza consciencial, eu vejo assim que tem alguns aspectos que a gente pode fazer até conscienciométricos, né? Então, verificar o nosso autoconceito, se está mais realístico, né, ou está muito idealizado, que é, o que você pensa de você? Está mais traforístico ou está mais trafarística? Né? A questão da autoestima, você se valoriza? Você tem alto valor próprio? Isso reflete na nossa manifestação e na nossa beleza consciencial. A questão do alto desempenho, né? Análise do seu comportamento e dos seus resultados, né? Então, como é que está o seu alto desempenho proexológico? Você está conquistando? Você está na linha? Você está conseguindo? Né? Então, essa é a questão da beleza consciencial. E o último, a autoimagem, né? Que é qual a sua autopercepção de você mesmo? Né? Como que você se percebe? Então, isso é muito importante. São perguntas rápidas, né? Conscienciométricas, mas que já denota o quanto a gente está mais posicionado. Se a gente está mais positivo, homeostático, ou mais nosográfico ou patológico.
Agora, é muito importante também o homem. Por exemplo, olha o tupete do seu maridinho. Agora, ó, nós vamos abrir um parênteses agora, tá? Para... Pessoal, por favor, nós pedimos então que desliguem os celulares, tá ok? E também, por favor, para não teclarem os computadores na hora da megafonização, somente após o experimento. Obrigada.
três coisas, professor. Primeiramente, percebi de forma muito clara uma estrada sinalizada. Depois vi um paisaje de Córdoba e vi o tertuliário de fora. Vi claramente como se fosse uma paratecnologia, uma mega máquina funcionando de fora. Você está passando bem agora? Está se sentindo bem? Sim, sim, tá. Claramente. Agora, e você, como é que foi? Eu não sei se eu instalei antes, mas quando eu cheguei aqui, eu estava muito nervoso, sabe? Até agora eu estou bem nervoso. Tem que dar um jeito nele aí. Você dá umas rasteiras nele depois. Ele ficar na linha, não é isso? Aí, aqui eu pensei mais na parte da minha... Porque como eu vim para o congresso da INVEX, sim, eu pensei mais nisso. Quando eu voltar para Fortaleza, o que é que eu vou fazer mais? Se eu vou... Eu já estava pensando em entrar no voluntariado e tal. Eu ia vir como voluntário já, mas só que devido a algumas coisas eu não entrei. Nossa, você está ótimo. E com essa barba dele puxada assim, ó, vai longe, está ótimo. Cheio de vida. Você está sentindo bem agora? Tô, mais ou menos assim? Tô equilibrado? Agora, e você, como é que está? Bom, interessante, né, que eu senti, assim, uma tranquilidade. É a primeira vez que você vem aqui? Não, já fui mega euforizada. E da outra vez o cardio, né, estava muito alterado. Dessa vez isso me chamou a atenção. Do cardio bem tranquilo, assim. Senti um campo muito tranquilo, estava muito... Quer dizer que você está virando gente. Tá bom, né? Luiz, já está assentando a situação. Não, eu senti um campo muito tranquilo, um processo de pacificação, assim, mas foi mais, assim, perceptível isso, o processo alossomático, de uma tranquilidade, isso aí. Muito bom. Você está sentindo bem agora, né? Tá ótimo. Muito bem, qualquer coisa a gente apela para vocês, se vocês ceder energia, quando precisar.
Então, Sheila, como é que foi lá? Então, professor, é o privilégio de eu estar aqui sendo mega euforizada pela segunda vez. E nessa eu já vim com uma intenção de atender ao meu grupo kármico, que é a minha família. E trouxe hoje a minha irmã para conhecer a primeira vez. E desde que eu tenho me desenvolvido na projeciologia e tentado atender ao meu grupo de assistência, eu tenho tido muitas projeções com os meus avós, com os paternos, né, com os libaneses, e eles têm me dito, e tem dito a minha irmã também, que também está em conjunto com essa sintonia de parapsiquismo, e estamos trocando também muita forma de telepatia. E aí, nessa oportunidade da minha euforização, eu fui fazendo assistência para eles em casos não resolvidos, como de herança, como de conflitos que ficaram, de buracos que ficaram atrás, e que gera repercussão até hoje para filhos e netos. E é isso aí, a tranquilidade. Você está se sentindo bem aí com o campo? Muito. Energia, tudo? Tem uma tranquilidade, porque geralmente, quando eu vou fazer uma pergunta aqui no tertuliário, geralmente atacam o cardiochakra e tal. E a tranquilidade que eu sinto é plena. Num controle que me deixa... Agora, e como é que está essa nossa irmã aí? Como é que foi? Boa tarde, professor. Fisicamente, eu estou sentindo minhas mãos muito geladas. E meu coração está palpitando. Tentei relaxar, mas não sei agora, eles te deram muita energia, porque você está retocando uma opção de coisa, né? Eles agora acabaram de retocar você. Sim. Aquilo que faltava aí, a turma. Sabe, a energia, desenvolveram a ela com muita energia. Estou me sentindo bem. Tem uma tranquilidade. Então foi bom. Isso que é o bom. Mas, assim, só talvez pela presença, pelo momento de estar aqui, emoção, talvez. Não, isso é normal. Isso é normal. A gente tem que dar um desconto, tem atenuante para ele. Verdade. Me conta, e como é que foi você? Eu senti uma paz muito grande depois que entrei aqui dentro. E agora, na hora de me relaxar, eu flutuei até lá em cima e voltei. Estou muito feliz de estar recebendo essa energia, porque eu fiquei um pouco nervoso, mas agora eu estou emocionado. Tá vendo? Mas ó, você está ótimo, não tem nada não. Subi umas 2 vezes lá em cima e voltei. Era isso, obrigado. Muito bom. Gente, muitas graças, valeu. Falar para vocês sobre esse processo da mega euforização. Mais ou menos é o seguinte, deixa eu ver aqui onde é que está, que é um processo. É muito importante a gente estudar que a auto-mega euforização não é prova de acabativa. Presta atenção. É um fator de auto-mega recomeço. Então vamos entender bem. Não é uma prova de acabativa que a pessoa tem. Não. É um fator ou um agente de auto-mega recomeço. A pessoa, através disso, ela vai ficar mais equilibrada para fazer coisa melhor, mais avançada, mais evoluída. O povo às vezes pode pensar que que melhorou, que acabou algum processo. Não é esse, ela está só começando. É aí que a gente tem que pensar nisso. Com energia, entende como é que é?
Agora, isso aí é que eu estou pensando aí nas questões, isso é coisa do dicionário que eu estou estudando. Que às vezes a pessoa se engana na abordagem do processo. Ela pensa que aquilo é uma culminância, que melhorou tudo, mas não é. Isso às vezes está só começando para ampliar as potencialidades dela em assistir os outros. Entende? Não é uma acabativa, é uma iniciativa nova. Isso tudo muda. Entende? Gente, eu devolvo a Lívia para vocês. A pergunta vale para os dois, que foi citado aqui 2 vezes, pelos dois, a palavra peão, ou peão, qual peão. Sentido for. É o peão. É o peão para toda obra, o peão de distância, o trabalhador, não é o peão. É o peão. Agora, o peão, mas não é só isso, não. Por exemplo, existe aquele peão que é um representante, por exemplo, ele vem para o Paraná e fica em Foz. E ele vai vender alguma coisa em várias cidades do Paraná. A cidade de Foz vira o peão para ele. O principal. É isso que a gente quer dizer. Então ele centraliza, ele rodopia em torno daquilo. O peão é justamente. Mas com E? Peão com E? Ok, entendido. Obrigado. Agora, um exemplo prático do verbete Teoria da Beleza Consciencial é a Consim que proporciona a mega euforização, né? Que está na parafatologia. Então, aqui evidencia todo o processo da harmonia. Então, aquela pessoa capaz de passar. Que predispõe a formação e constituição do campo energético. Isso. Para ajudar, no caso. Agora, o problema mais sério é que a euforização é da pessoa. O que nós estamos fazendo aqui é grupal, mas no normal é só a pessoa consigo mesma. Ela vai se sentir melhor, ela vai ter então ali vamos dizer, um upgrade de predisposição para melhorar o processo evolutivo. Agora, eles têm trabalhado muito, hoje tinha muita energia aí no campo, e tudo uma tranquilidade. Está entendendo? O que eu acho impressionante na euforização é que você tem euforia com tranquilidade. Você fica imperturbável dentro de uma alegria muito grande. Entende como é que é? Isso aí é paradoxal, estranho. Para quem não conhece, né? Quem não está habituado com isso é muito estranho. Porque a tendência da pessoa alegre é igual a criança, é igual ao índio, é igual ao macaco. Ele começa a pular de alegria, né? Entende? Agora aqui não. Há uma calmia, há uma imperturbabilidade, e você está super exaltado dentro do processo de tranquilidade. Isso é impressionante. Professor, agora, o povo custa entender isso, entendeu? Devido a essa dificuldade aí, a diferença. O que é? Você pode comentar, assim, dessas consciências que estavam aqui presentes? Tipo, que tinha um grande... Não, hoje o que eu notei é o seguinte, eles estavam trabalhando muito e eu vi que tinha uma pessoa que está com um problema, parece, da vesícula, que eu senti direitinho a repercussão. Está à distância uma pessoa que está com problema na vesícula, mas que tinha outros casos, mas que eles atenderam o problema da vesícula, que não sei o que mais que tinha ali junto. Dentro dos sistemas dela lá, alguns órgãos estavam alterados. Agora, eu senti direitinho, porque houve repercussão no meu corpo. Eu vi direitinho o caso. Entende? Eles atenderam fora, várias vezes, a situação. Agora, isso aí começou quando o Luiz estava aí, né? Certo? Essa primeira vez. Lília. Primeiro campo. Lília, na elencologia, página 9, você pode explicar por que você colocou o consumidor de produtos de beleza? É porque aqui eu quis atingir o público desde o mais nosográfico até o mais homeostático, sabe, Tânia? Então, desde aquela pessoa muito preocupada, fissurada com a beleza somente física, tá? Para ela compreender ou ter uma amplitude maior, pensênica, para ela começar a transpor esse pensamento físico para algo maior, né, consciencial, até chegar aí
na questão do proexólogo, né, do consciencioterapeuta, do conscienciômetra, tá? Tá, você não quis botar na masculinologia e na feminologia? Eu porque também é consumidor. Podia ser também, né, Tânia? Mas você quis ressaltar, né? Isso. Então você poderia colocar o, entre parênteses, a consumidor, entre parênteses, a consumidora. Pode ser. Porque também a consumidora, né? Você quer ressaltar no elenco. Tá. Ok. Dá para pensar. Ok, obrigada. Professor Paulo. Sim. O senhor, aqui no ar, aqui. O senhor falou agora há pouco sobre essa sobrecarga de energia. Isso é com relação à mudança de patamar ou o início de uma etapa superior aí que a pessoa não, pode às vezes pode funcionar como uma mudança de, entende, de padrão, de degrau, de etapa da vida da pessoa. Pode ser sim. Mas agora, como eu estava falando, é um começo, não é uma acabativa. Sim. Então a acabativa já ficou para lá, agora está recomeçando a nova etapa. A mega euforização, ela muda muito dentro do processo íntimo da pessoa, melhora muito certas tendências que ela tem, faz ela pensar, a pessoa reflete mais sobre o assunto, porque é uma condição que é de alegria íntima, entende? E às vezes, dentro de certas condições, aquilo pode ser dado, por exemplo, a pessoa recebe um para-banho energético, ela entra na mega euforização. Entende? Se ela tem predisposição para isso. Agora, ela tem que, no início, segurar os excessos. Ela não deve se deixar empolgar pelo processo. Entende? Para não perder a continuidade do trabalho que ela esteja fazendo. Que a tendência é se deixar, a pessoa se envolve nisso. Demais. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à sua experiência como graduado em plástica, e já que nós estamos falando de beleza e beleza consciencial, e os padrões de beleza que mudam com a época, com os valores, e de acordo com a sua nacionalidade e etnia, como seria, na sua experiência, daquela pessoa que ela tem um padrão de beleza dentro da sua etnia, mas ela não concebe aquilo para ela? Nós podemos ver, por exemplo, as orientais querendo ter mais bustos e mais corpo, ou se não, por exemplo, nós que somos descendentes de árabe, temos narizes descomunais, querendo... O que eu vejo é o seguinte... Diminuir, assim, ou ter um olhinho puxado e de repente ter um olho ocidental. Na questão de plástica, a gente tem que pensar em duas condições sérias. A primeira é a plástica reparadora. Quando uma pessoa tem uma função, por exemplo, e ela tem algum defeito que seria bom melhorar por causa da apresentação dela, aí é um processo funcional, é fisiológico, mas é fisiológico não só do corpo, é fisiológico dentro da atividade social, ou comercial, ou industrial, ou profissional dela. Então aí é bom mudar a pessoa. Você está entendendo? Isso é claro. A outra situação é o processo estético. É aquela pessoa, por exemplo, que às vezes ela tem, igual essa que eu estava contando, por exemplo, eu atendi a moça, a loiraça lá, que foi no meu consultório. Por quê? O marido dela achou que era o único defeito que tinha. Ela ficou chateadinha com aquilo. Então a irmã falou assim, não, vamos lá ver o doutor, que a irmã, eu já tinha tratado a irmã e tinha resolvido os problemas dela toda. A irmã também era casada. E outra coisa, eles eram todos casados com gente árabe lá do Rio. Entende? Agora, a irmã era mais morena, ela era loirinha. Entende? Mas não tinha nada, era perfeito, o rosto esculpido, uma rainha, uma princesa, a bela que acordou. Você está entendendo? Uma coisa de doido. No entanto, havia aquele negócio na perna. Agora, até um certo ponto ela tinha razão. Era um defeitinho, assim, para dentro. A hora que ela ficava em pé, a gente via direitinho na curva da perna, como se tivesse uma coisa para dentro. O que eu fiz? Eu preenchi aquilo. Você está entendendo? Aí as duas pernas, todas as duas iguaizinhas.
Aí eu chamei a irmã para ver, o que você acha? Está bem? Como é que é? Porque a dona mesmo não dá para ver a praga. Então eu mostrei no espelho e tal, mas depois chamei a irmã, falei assim, não, está perfeito. Agora, eu falei com ela, olha, daqui uns tempos, você me diga o que é que o seu maridinho falou. Eu falei assim, não, eu não vou falar nada, eu só vou começar a me exibir pelada perante ele ver. Mas mais tarde, alguns dias depois, ela me falou que o marido viu e falou assim, como é que foi isso? Não, eu andei passando as coisas, fiz exercício e melhorou. Não falou nada que tinha sido feito assim. Agora, você veja, isso aí é um problema de casal, às vezes resolve o problema, acabou. Agora, o marido gostava demais dela e olhava demais as coisas, sabe, do processo dela. Né? Agora é a vida, né? Certo, obrigada. Agora, ela não era árabe, não. Ela era brasileira mesmo, carioca. Agora, uma loiraça, sabe? Uma das mulheres mais bonitas que eu vi no Brasil até hoje. Essa moça casada. Agora é isso. Você vai fazer agora os próximos... quantos? Mais 200? Porque já passou nesse teste básico. Então, vamos ver agora o próximo. Outra coisa, você tem que dar exemplo a Diana aí para ver o que ela vai fazer depois disso. Ela já está até com a fita no cabelo, está se arrumando. Muito bem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 114 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marlene, Fórum da Paradireitologia, Otto e Mércia, curso Poliglotismo Parapsíquico, Sandra, curso Fundamentos da Conviviologia, Luimara, Recim 1, Thelma e Virgínia, Semana da Invexis. E antes, Helena vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A equipe do programa Amigos convida todas as pessoas que estão visitando Foz, está chegando aqui muita gente para os vários cursos de julho, a conhecerem o programa. E aqueles amigos que precisarem de alguma ajuda, algum tipo de apoio com as suas senhas, com o server, com a enciclopédia, procurem a mim ou o Fernando, que a gente estará à disposição para ajudá-los. E a gente quer se dirigir especialmente àquele amigo, aquela amiga que a sua assinatura venceu nos últimos meses e que ainda ele não lembrou de renovar. Se for possível, passe na recepção do CAEC ou ligue aqui para o CAEC e coloque a sua assinatura em dia, vai ajudar muito. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los novamente para o 4º Fórum da Paradireitologia, um evento do Colégio Invisível da Paradireitologia, juntamente com o CAEC, que vai acontecer no próximo mês, entre os dias 10 a 12 de agosto, em sincronia com a Semana do Advogado. O evento conta com 18 professores e nós vamos abordar o Paradireito, estudando várias biografias, entre as quais o professor Rafael Seidel vai falar sobre Mahatma Gandhi e a professora Karina vai falar sobre o Dr. Pontes de Miranda. O valor do fórum é de R$ 160 e as inscrições podem ser realizadas junto ao CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. E eu lembro ainda que parte desse valor arrecadado vai ser destinado à construção do laboratório conscienciológico da Paradireitologia, que já está com o projeto finalizado e na fase de pré-execução. Eu aguardo vocês. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Meu nome é professor Otto. Estou aqui para divulgar o curso livre Poliglotismo Parapsíquico. O público-alvo desse curso são os candidatos a poliglotas que querem desenvolver o poliglotismo, ou seja, a habilidade de falar várias línguas, usando o parapsiquismo, e também quem já é poliglota e gostaria de desenvolver através do seu poliglotismo, já em andamento, o parapsiquismo. Os temas que serão abordados são parapsiquismo no aprendizado de idiomas, parapsiquismo no exercício do poliglotismo e a escuta parapsíquica de idiomas, a fim de
conseguirmos identificar o rapport pessoal com os diferentes idiomas, as diferentes línguas estrangeiras. E, ao final, elaboraremos também o autoportfólio linguístico para a pessoa conseguir ter uma cosmovisão do seu processo com os idiomas. Agora eu vou passar para a professora Mércia para ela poder dar os detalhes do curso. Boa tarde. Este curso vai acontecer no dia 26 de agosto, é um domingo, é um curso de um dia apenas. Será na sede da ACIP, no Polo Discernimento. As inscrições poderão ser feitas na própria ACIP a partir das 15 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Ou o interesse entre em contato pelo telefone 45 2102 1421. 45 2102 1421. O investimento é de R$ 80. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o SEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de agosto próximo. Então, nós vamos destacar hoje alguns temas que vão ser abordados pelos professores. O princípio da convivialidade madura, a convivialidade pró-desperticidade, o conviviograma, a fito e a zooconvivialidade, a interdependência evolutiva, a cosmoética e a biodiversidade. Então, entre esses temas, está justamente a proposta de reflexão e autorreflexão quanto às nossas convivências, né? E como melhorar o convívio com todos os seres vivos. Então, estão todos convidados. Quem queira fazer a inscrição pode ser pelo telefone 45 35 25 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Estão todos convidados. O meu convite é para você que quer preencher o consensograma, responder as 2.000 questões, participando conosco do curso Recém 1. Esse curso iniciará agora no mês de julho. Domingos à tarde, nós vamos ter atividade regular durante 6 meses. Então, essa atividade é das 15 horas às 17h30. Temos o pré-requisito de ter participado do curso Fundamentos da Conscienciometria. Então, se você tem interesse, nos procure. Nós estamos com as inscrições abertas na recepção do CAEC para esse preenchimento do conscienciograma. Com isso, você poderá também aumentar a sua beleza consciencial a partir do conhecimento que você vai ter das suas características, do seu holossoma e principalmente dos seus atributos conscienciais. Nós vemos muitos trafores ociosos. Então, trabalhar com a autoconscienciometria, além de a gente identificar as nossas necessidades de reciclagem, muitas surpresas nós temos com os nossos trafores ociosos também. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Pessoal, gostaria de convidar a todos vocês à 8ª semana de Invexis, que vai ser já a próxima semana. Não perca a oportunidade. No dia 15 de julho, teremos ao professor Wagner Alegretti e Nancy Trivelato falando sobre atacadismo assistencial teático. Eles, vocês sabem que não moram aqui no Brasil, então é uma oportunidade, é um curso inédito para desenvolver a policarmalidade. Como se desenvolve, a partir de que trafores, né? Então não percam a oportunidade. Domingo, dia 15 de julho, das 9h30 às 5h30. Depois teremos o congresso do dia 16 de julho até o dia 19. Este congresso, o tema será Maxi Planejamento. Lembrando que na segunda-feira, no dia 16, teremos de forma gratuita o curso do professor Baldo, com os verbetes Invexoprofilaxia e Pandeirologia. Agora eu vou deixar com a professora Telma, que vai falar do campo. Bom, no final do evento da Semana da Invexis, nós teremos o campo assistencial holossomático. Ele será ministrado pelo professor Epicom Hernandes Leite. E o campo ele tem o objetivo da pessoa exercitar o autodiagnóstico e promover a homeostase holossomática e também para cirurgias. O campo assistencial holossomático será nos dias 21 e 22 de julho. E para mais informações e inscrições
no congresso da INVEX, em todos esses eventos, no telefone do CAEC, no 45 3525 2652. Obrigada. Lembramos que o curso do professor, que será na segunda-feira, solicitamos faça a inscrição antecipada para ter uma ideia da quantidade das pessoas. O curso acontecerá das 8, são 2 verbetes que o professor vai apresentar, das 8 às 10 da manhã e da 1 às 15 horas. O verbete da manhã é História Oral, especialidade Historiografologia, autora professora Milena Mascarenhas. Obrigada, boa tarde a todos.